Vou falar, em jogo contra o Bolívar, fiz até uma live pré-jogo aí, foi um ritmo de treino, né? Esperava um resultado até maior, mas o Palmeiras teve uma vitória muito tranquila, muito sossegada, com o time mexido e tranquila vitória do Palmeiras hoje no Allianz Parque. 30 mil pessoas acompanharam mais uma vitória que fez com que o Palmeiras fosse líder geral já da Libertadores, independente do que vai acontecer na última rodada. Que fase, não? Coisa tá boa mesmo, o Abel desenvolvendo mais uma vez um grande trabalho. É o Palmeiras mais uma vez com a melhor campanha e vai decidir até a semifinal no Allianz Parque os jogos aí da Libertadores. Aí a final a gente sabe que é jogo único lá no Peru, em Lima, então o Verdão vem forte. Então o Palmeiras começou muito bem com o time mudado hoje do Abel, né? O Abel mais uma vez troca o time, roda. Teve jogador que assistiu igual a gente, viu de casa a vitória do Palmeiras. Acho que não foi nem de camarote, né? Estevão, Gomes, Paulinho. Os jogadores ganharam uma folga hoje, folga do jogo, né? Com certeza, durante o dia trabalharam na academia, centro de excelência que o Palmeiras tem. Aliás, né, uma estrutura maravilhosa que não deixa a desejar para nenhum time do mundo. O Palmeiras realmente cuidando muito bem dos seus jogadores. Que mudança, né, meu amor? Que mudança, porque quando eu estive por ali, a gente sabe que estava engatinhando ainda, né? E esse projeto só cresceu e o Palmeiras agora com uma estrutura realmente que não deixa a desejar para nenhum clube do mundo. Então, os jogadores que não foram relacionados hoje tiveram um dia de folga de jogo, mas estiveram lá trabalhando, porque final de semana tem Brasileiro, tem Copa do Brasil, tem mais o último jogo da Libertadores, aí sim, bem tranquilo, porque já está o primeiro objetivo da Libertadores é classificar, o segundo no grupo que caiu é fazer a melhor campanha, o Palmeiras fez tudo isso em 5 jogos, não precisou nem de 6, né? Ninguém mais alcança o Palmeiras, que chega aí então a 15 pontos em 5 jogos, impressionante, jogando na altitude, jogando lá contra o Cerro no Paraguai. Então o Palmeiras realmente vai muito bem, consegue uma classificação tranquila e hoje o jogo realmente foi aquele jogo com ritmo de treino, né? Logo no começo o Palmeiras conseguiu os gols, né? Murilo, aliás, a volta do Murilo, olha, tá aí o Murilo. Murilo, eu falo aqui para vocês, a gente sempre conversa sobre isso, eu não sei qual que é aí a opinião de vocês. Antes de eu falar do Murilo, tem uma enquete aí, né, Lucas? Tem enquete aí se o Veiga agora virou reserva, né? Porque a gente não sabe realmente como é que está a situação do Veiga, já está recuperado, vem entrando, alguns jogos não entra, mas o Veiga está buscando espaço, entrou bem o Veiga hoje, chutou bola no gol, tentou armar o time, quase fez um golzinho, seria bom para o Veiga. Enquete no ar, ó. O Veiga virou reserva, qual que é a sua opinião? Se ele virou reserva e se ele merece, ou se ele merece jogar nesse time aí do Palmeiras. Eu acho que o Veiga ainda tem muito a dar para o time do Palmeiras, né? O Veiga é um craque, jogador importante, jogador decisivo, capitão do time, capitão assim, sem usar faixa, né? Um líder do time do Palmeiras é o Veiga, então a gente sabe da importância dele e é importante, é bom ele estar muito bem. A gente vê que ele já está recuperado, tem entrado e entrado bem, mas eu estranhei hoje a opção do Abel, por isso até essa enquete, porque o Veiga poderia ter começado o jogo hoje como titular, né? Um time mudado, jogadores que não estão jogando muito, que estavam tendo oportunidades, e o Veiga é um desses. O Veiga caberia nesse time de hoje. O Abel deu uma segurada ainda no Veiga. Então, tá aí a enquete para vocês. Será que ele virou reserva desse time? Eu sei, eu acho que não. Eu acho que não, o Abel está guardando ainda, está esperando um pouco mais para soltar mais o Veiga. Poderia ser hoje, sim, poderia, mas o Abel tem um plano, né? A gente sabe disso, não dá para duvidar mais desse cara. O que ele faz é impressionante. Aliás, falei no vídeo antes do jogo que o Abel, o empresário do Abel, está chegando aí para discutir renovação, né? Então é importante, é o desejo da Leila, o sonho da Leila. O Abel a gente sabe que é um dos pilares aí dessa administração da Leila. Técnico importante, técnico vencedor. Não acha no mundo, né, um treinador com a capacidade do Abel, que trabalha com base, que tem sede por vitórias, por conquistas, consegue passar isso para os jogadores, consegue tirar isso dos jogadores. Então, mais uma boa notícia para a gente. O Abel vai começar a negociar a renovação do contrato até 2027. É 2027, acho que teremos Abel aí à frente do Palmeiras. E vou falar, hein? Isso é uma notícia que o pessoal aí que está secando, torcendo contra,
deve estar sofrendo, porque o Abel continuando é sinônimo de mais títulos, de mais vitórias, mais conquistas. E o Abel continuando aí, então, para o Mundial e com o elenco que ele tem hoje, muito melhor do que ele já teve, já ganhou com um elenco até inferior a esse, eu acho que o Abel vai continuar levantando taça, que é ótimo para a gente ver o Palmeiras sempre forte e contando com esse cara aí. Pelo menos até 2027, né, Abel? A família está aí, está adaptada, você está bem, campeão, mora perto do clube, mora bem, está tudo tranquilo, as meninas estão crescendo aqui em São Paulo, com segurança. Então, tá tranquilo, dá para ficar até 2027 e levantar uns canecos aí para a gente. A gente vai ficar feliz com o Abel levantando umas taças aí para a gente, né? Com certeza. Então é isso, o Abel deve permanecer, deve ficar. Estava falando do Murilo, que realmente eu já falei várias vezes aqui com vocês, nas lives, nos vídeos, que o Murilo, para mim, ainda é o titular da equipe. Tá certo que chegou o Fux, chegou o Mikael tá machucado, tá voltando aí, joga pelo lado esquerdo, o Murilo joga dos dois lados, nós vimos hoje, né? Alternava do lado que ia jogar. Mas esse cara aí, ele volta depois de um tempo parado, vai lá e ainda guarda o dele, né? É zagueiro artilheiro, assim como é o Gomes. O Gomes é o zagueiro com mais gols na história do clube. Passou o Luiz Pereira. Fez gol agora. Glorinha fez um gol aí. E agora o Murilo volta depois de um tempo parado, ele até falou na entrevista, e é legal a gente ver esse tipo de resenha aí, né? Quando os caras soltam alguma coisa, porque hoje é difícil, nem houve jogador, que o entrosamento ali com o Piquerez é tão grande que já sabe até onde a bola vai. Aí a gente pensa que foi o Piquerez que botou na cabeça dele, mas ele já sabe mais ou menos onde é que vai cair a bola por ali, onde que o cruzamento vem, a batida do Piquerez, e é só esperar, escorar e sair pro abraço, né? Então, importante a volta do Murilo. O Abel realmente está ganhando o elenco que com muitas opções. Na zaga hoje são várias opções: o Fux, o Mikael, o Murilo, o Gomes, o Benedetti. Tem muita gente ali para jogar da forma. Até o Naves ainda, né? O Naves está querendo sair, não sei se sai, se fica. Mas tem esse menino também. Na lateral direita tem 3 agora com o Giai jogando bola. Hoje jogou o Marcos Rocha. Então tá uma situação muito tranquila. Coloca a escalação, então, para a gente começar, ô Lucas, falando sobre a escalação, que o Abel mudou muita gente hoje, mas o time não para de ganhar. Deve estar duro torcer contra o Palmeiras, né? Deve estar duro querer secar o Palmeiras, porque a gente está sempre aqui falando das vitórias do Verdão, ainda bem, né? Com vocês, a gente realmente está vivendo uma fase espetacular, espetacular. Palmeiras na temporada tem 3 derrotas, então vem muito bem, o time forte, o time ganhando, líder do Brasileiro, melhor campanha na Libertadores, já estreou com vitória na Copa do Brasil, então a coisa realmente está indo muito bem. O Palmeiras vem forte na temporada com um elenco que foi dado para o Abel aí. Faltou o gol do Vitor Roque hoje, né? Poderia ter feito um golzinho, teve chance, mas acabou não guardando dele. Mas já tem 3, né? Aos pouquinhos vai. Eu achei até que ele ia guardar hoje. Aquela bola que o Facundo fez o segundo gol, eu acho que até um carrinhozinho ali do Vitor Roque, né? Botaria aquela bola para dentro também. Mas importante é que o gol foi do Palmeiras, que foi o Facundo que fez o gol, não foi o Vitor Roque, mas a bola foi para a rede, está tudo certo. Então o time aí que o Abel colocou hoje, o Everton, né, que vem jogando bem. Aliás, hoje foi um jogo tranquilo para o Everton, né? Eu até anotei aqui, ó, a melhor defesa do Everton foi a cabeçada do Rios para trás. Aí ele apareceu bem, estava ligado, né? Goleiro, quando fica sem bola no gol, tem que estar ligado, porque vai uma e tem que aparecer bem. O Everton fez isso hoje. Cabeçada do Rios para trás, ele vai lá, salva o Palmeiras, evita o gol, que seria ruim, né? O Palmeiras, mais uma vez, aí, com essa tal de baliza 0, consegue ganhar por 2-0 e resultado importante. Então, o Everton vem realmente num momento muito bom. Marcos Rocha, uma das novidades, né? Que ele estava afastado aí, voltou e está jogando bem o Marcos Rocha. Eu não sei se o Bolívar é uma referência assim, né? Mas o Marcos Rocha entrou bem, voltou bem, está recuperado, sem nenhum tipo de problema, bem fisicamente, capitão do time. Fez uma boa partida. O Marcos Rocha tem uma qualidade que o Abel adora, né? Ele é muito bom passador. Ele consegue realmente ali de trás, quando ele joga, fazer essa saída de 3 e a bola dele é muito boa. Somado hoje, já falei do Murilo ou Fux, né? Porque o Fux também tem essa capacidade de ter um passe muito bom. Era assim,
Era assim como chama, rapaz. Eu até esqueci o nome do zagueiro que tinha. O zagueiro que era do Vasco, foi da seleção olímpica, né? Eu até esqueci o nome dele. Mas ele tinha essa capacidade de passe. Não gostava muito quando ele jogava, não. Mas tinha um passe muito bom, assim como o Luan, isso mesmo. Obrigado, Lucas. O Luan, que tinha um bom passe ali por trás. Hoje a gente tem o Fux, que tem esse bom passe, mas com uma qualidade também, um jogador firme. E tem hoje o Marcos Rocha, que faz essa função por ali. E do outro lado, cara que tomara que a Leila consiga renovar com esse cara, viu? Esse cara vai ser difícil de achar. Piquerez, a bola que está jogando e hoje colocou mais uma vez a bola na cabeça do Murilo. Esse cara é difícil de encontrar, viu, gente? Esse lateral, o Brasil não tem. Se o Piquerez fosse brasileiro, ele era titular da seleção brasileira. Não tenha dúvida disso. Eu não sei o que acontece lá no Uruguai, mas se ele fosse brasileiro, ele seria titular da seleção brasileira. Como está jogando bola esse Piquerez? Bota a bola na cabeça, marca, chega na frente, volta. É impressionante a capacidade física e técnica desse cara. Que chegou aí para substituir o Vinha, né? E tomou conta. Tomou conta, está jogando muita bola. O meio Martinez, que é uma opção aí do Abel, eu ainda acho, e pelo que eu vi agora nos últimos jogos, eu ainda acho que o Aníbal é o titular do time. Depois do Aníbal ter entrado bem de novo, eu acho que ele joga mais do que o Martins ainda, pelo que eu vi até agora, né? Do Emiliano Martins. Eu acho que o Aníbal ainda é o titular, mas ele vem jogando bem, não compromete, marca forte, tenta até arriscar uma bolinha no gol ali, mas eu prefiro essa dupla aí de volantes, Aníbal e Rios, que está comendo a bola, né? Tem até um comentário aqui, o rapaz estava falando exatamente sobre o Rios, que o Rios é impressionante, é outro jogador que não sei se o Palmeiras, a Leila, o Abel, se vão conseguir segurar depois do Mundial. Já foi muito bem na Colômbia, na Copa América, vice-campeão, e tem muito time atrás de um jogador como esse. É outro jogador que você não encontra. Hoje ele briga o tempo todo, vai na força, rouba a bola, chuta no gol. Hoje teve várias finalizações do Rios aqui, ó. Só que eu anotei, bola que foi pro gol, que passou perto, foram 4 finalizações. Acho que teve a cavadinha que eu anotei a cavadinha também. 4 finalizações do Richard Rios, que é um jogador de marcação lá atrás, mas ele chega à frente o tempo todo. E quando o Palmeiras, a condição do Rios é tão boa física, que quando o Palmeiras sai para abafar a marcação na saída de bola, quem vai lá marcar é ele. Ele passa na frente do Maurício, do Veiga, do Meia que está por ali, do Estevão, e vai ele e os 2 atacantes lá na frente marcar. Então, o Rios assim, tem uma capacidade física e uma técnica hoje que é imprescindível para esse time do Abel. E eu não sei, né? O tamanho da proposta que vai vir, por exemplo, o Victor Reis não teve como segurar, né? Então, não sei como vai ser a condição aí. Não é Victor Reis, é o zagueiro. Estou meio esquecido hoje. O zagueiro que foi lá para o City é Reis, né? Não lembro o primeiro nome. Acho que é Vitor mesmo. Depois o Luan coloca aí para gente. Mas, então, o Rios, eu acho que vai ser muito complicado segurá-lo depois. Porque eu não sei o tamanho da proposta que vem, se tem como o Palmeiras segurar. A intenção do atleta, muitas vezes, de jogar fora do país também. Mas é impressionante o que está jogando esse cara. Está jogando demais. E aí o Abel vai ganhando as opções impressionantes. Né? O Maurício joga bem, entrou ali no meio, joga bem. Ele tem o Estevão por ali, tem o Veiga que entrou depois. O Felipe Anderson cresceu muito de produção. O Vitor Roque vem fazendo os golzinhos dele. Hoje, por exemplo, teve lances ali do Vitor Roque. Aquele primeiro lance, a gente não tem a imagem, né, Lucas? Aquele primeiro lance do Vitor Roque, o árbitro, se não quer expulsar o jogador, aquele lance da agressão, se ele não quer expulsar o jogador, ele tem que marcar pênalti. Ele tem que marcar pênalti, no mínimo. Aliás, juiz ruim, hein? Juiz bem ruinzinho também, esse que apitou o jogo de hoje. Não sei nem o nome desse sujeito aí, mas ele é bem ruinzinho, porque ele não dá um pênalti, porque a bola estava em campo. Quando o zagueiro lá se estranha com o Vitor Roque e acusa o Vitor Roque de ter, na passagem, ter pego ali a boca, que machucou, ele vai lá e dá um tapa no Vitor Roque dentro da área. E a bola estava em jogo. Eu fiz questão de reparar nesse momento, porque a bola tinha cruzado a área, mas ela estava em campo ainda. E o VAR não avisou o árbitro não quis ver, ele não quis expulsar, porque teve um encontrão antes, tá beleza, mas o pênalti ele tem que marcar,
teve uma agressão dentro da área. Ele poderia, não quero expulsar, dar um amarelo e o pênalti. Dá um amarelo e o pênalti, porque o lance foi faltoso dentro da área e a bola em jogo. Eu não sei. Ah, ele aí. Olha o sujeito aí. Maximiliano Ramírez. É ruim, hein? Ô sujeitinho ruim. Apitou mal. Apesar da vitória do Palmeiras, olha a arbitragem. Arbitragem sul-americana também, eu vou te falar. Tá difícil, né? Tá difícil porque eles não aproveitam a ferramenta, o recurso que o VAR tem hoje para auxiliá-los na arbitragem. Foi impressionante o lance em cima do Vitor Roque. Foi pênalti que esse sujeito aí acabou não marcando. A gente não tem imagem, porque Libertadores é um pouco mais complicado as imagens, né? É um pouco mais complicado. E a gente, o Samuel, tá dizendo, o Samuel Barão, a idade tá chegando, né, meu? Eu tô meio esquecido de tomar aqueles remédios para memória já, né? E é verdade. Mas é tanto nome também. É um jogador que vai para lá, outro que vem de cá, outro que sai para lá, e hoje tudo nome composto. Não é fácil, não, viu? E a gente que trabalha no meio do futebol, você tem que saber o time do Palmeiras, o time do São Paulo, o time do Flamengo, o time do Corinthians. Não é assim também tão fácil, não, viu? Não é tão fácil, mas a gente vai levando aqui do jeito que dá. Conta aí com o Lucas ajudando a gente e a gente vai embora. Então, aquele lance lá é um lance, pelo menos, para o árbitro ver no VAR. Então, o pessoal reclama tanto do Palmeiras, está sendo favorecido. Dá certo que hoje não prejudicou, porque estava 2-0, o Palmeiras em ritmo aí de treino, conseguiu levar a torcida tranquila, levar o jogo com tranquilidade, administrou, controlou a partida, sem correr risco nenhum, sem ser incomodado em momento nenhum. Teve até aquele lance do VAR do pênalti lá que foi observado contra o Palmeiras, mas acho que bateu na perna mesmo do Fux antes, e acabou não virando nada. Mas o pênalti em cima do Vitor Roque foi muito claro. E no outro lance que ele escapa sozinho também, o zagueiro derruba ele. O zagueiro derruba ele no momento da finalização. É outro lance que é amarelo e pênalti. E o juiz, porque estava 2-0, deixa de apitar. Sabe por quê? Porque o Abel não vai reclamar. Porque os jogadores não reclamaram. Porque estava 2-0 e o Palmeiras teve 2 pênaltis a seu favor e o juiz não marcou nenhum. O Vitor Roque ia chutar a bola, estava dentro da área. Como é que ele vai querer cavar um pênalti que está ele de frente para o goleiro? Não faz o mínimo sentido. Ele foi empurrado por trás, ele caiu, continuou no lance, o goleiro empurrou ele. Ali, se ele cai, ali não tinha jeito, o juiz não dá. O goleiro empurrou ele com as 2 mãos. Mas ele preferiu continuar brigando pela bola e não foi para o chão, porque o primeiro ele já não tinha dado. Aí o goleiro empurra ele também, ele não cai, continua ali e o gol acaba não saindo. Mas impressionante. Então ninguém reclamou porque foi 2-0. Uma arbitragem hoje foi muito ruim. Muito ruim. E eu não falei também desse menino aí, o Facundo, né? Facundo que está jogando muita bola. A chegada do Paulinho, o Abel começou a falar que a disputa do Paulinho é com ele começou a jogar bola fazendo gol quase todo jogo. Ele já é um cara que não sai do time, né? A gente vê aí que ele joga todos os jogos, não quer sair, quer jogar, não quer dar brecha. E aí o Abel vai falar, não, o Paulinho está disputando a posição, é com o Facundo. Aí o cara começou a fazer gol, começou a jogar e realmente resolveu aquele problema pelo lado esquerdo. O Facundo tem resolvido, que era um problema que estava difícil de resolver. Difícil de resolver, porque do lado direito tem muita gente para jogar. O lado esquerdo, embora o Abel já tenha dito, até que o Facundo também não é bem por ali, mas tem quebrado um galhão por ali. Começou a jogar bola, começou a fazer gol, ser jogador importante. E o Paulinho hoje que não estava nem no banco, né? Então nós não vimos o Paulinho hoje, que o banco do Palmeiras, até o banco estava desfalcado hoje, né? O Palmeiras estava com o banco desfalcado, gente. É isso, o Abel está poupando energia do time e precisa, né? E precisa. A gente vai jogar agora contra o Bragantino, que é lá em Bragança, depois do Brasileiro. Depois joga com o Flamengo em casa, né? O Bragantino é terceiro, o Flamengo é segundo. E depois, antes de ir para o Mundial, pega o Cruzeiro, que hoje é quarto. Mas o Cruzeiro não vai ficar por aí, não. O Cruzeiro não vai ficar por aí, não. Mas é uma sequência contra os times que estão brigando, que estão pertinho do Palmeiras, né? Rapaziada, o nosso Verdão venceu mais uma na Libertadores e segue imparável como sempre, com os gols de Murilo e Facundo Torres. Ainda nos 12 primeiros minutos de jogo, o Verdão já bateu o Bolívar por 2-0 no Allianz Parque e garantiu, com uma rodada de antecedência, a melhor campanha de fase de grupos, 100% de aproveitamento, 5 jogos e 5 vitórias. E olha que o Abel poupou Gustavo Gomes, Estevão e Paulinho,
Mas mesmo com esse time todo rodado aí, o Palmeiras mostrou que está pronto para brigar por tudo em 2025. O foco agora vira para o Brasileirão, onde o Verdão lidera e tem confronto primeiro neste domingo contra o Red Bull Bragantino. Mas e aí, torcedor, gostou do vídeo? Se sim, já deixa o like para fortalecer o canal, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma das nossas novidades do Verdão. E eu vou deixar uma pergunta aqui para vocês me responderem no comentário. Esse time tá te dando confiança para sonhar com o bi da Libertadores sobre o comando do Abel? Comenta aqui embaixo. Tamo junto.